A história que vou contar começa em uma floresta, em algum lugar na Tanzânia. É um lugar onde não há vida humana. É um mundo selvagem. Nestas árvores encontram-se os cólobos. São macacos do velho mundo. Ao alvorecer, ouvimos os cólobos machos rugir. Esse grito marca sua autoridade em um território. Os cólobos vivem em clã, cada um em uma parte da floresta. Essa regra de vida deve ser respeitada. No entanto, o cólobo não é um guerreiro. É um animal habitualmente pacato que protege a família. Quando se vive suspenso entre terra e céu, deve-se ver o mundo de modo diferente. Às vezes penso que eu poderia ter nascido cólobo em uma floresta da Tanzânia e tudo teria sido diferente. Mas, surpreendentemente, eu não nasci macaco, eu nasci homem. E a vida do cólobo mudou. Isso foi há muito tempo. Um dia, os cólobos tiveram um choque. A floresta deles desapareceu, substituída por uma plantação de chá. O cólobo nunca tinha visto isso antes. O que o cólobo também nunca tinha visto era eu. Ele nunca tinha visto um ser humano. Ele ficou perplexo ou curioso. Ele me observou colhendo o chá. Esta plantação era minha, era o meu território. O cólobo não tinha entendido, então eu o capturei. O cólobo foi parar em outro mundo bem longe da sua floresta. Ele conheceu a civilização. Eu encontrei um papel para ele. Ele me diverte. Eu não posso fazer mais nada com ele. Depois do leão ou do elefante, ele talvez se torne também um herói de documentário ou propaganda. Ele foi enxotado de suas terras, mas sua imagem está comigo. Milhares de anos de civilização se passaram. A existência desse mundo selvagem ainda nos fascina. Como se a natureza estivesse, de certo modo, em nós, apesar do progresso. Esta fascinação pelo mundo vivo não é recente. Ela remonta à própria origem da humanidade. Há 36 mil anos, nos muros das grutas, os homens pré-históricos pintavam bisões, leões, cavalos selvagens. Eles tinham medo, eles viviam submissos à natureza. Hoje, os papéis se inverteram. O mundo selvagem está nas mãos dos homens. Com o avanço da civilização, a natureza recuou. Tolera-se a sua existência. Os animais selvagens tornaram-se refugiados na terra. Eles têm sede, fome e medo. Logo não terão mais para onde ir. Desaparecem uns após os outros. São substituídos por um mundo doméstico que alimenta, que serve, um mundo útil aos homens. Em 500 gerações, ou seja, em apenas 10 mil anos, tudo foi domesticado, ou quase. A agricultura mudou a cara do planeta. Agora é a vez da genética e da química. 4 bilhões de anos de evolução moldaram a vida na Terra. Progresso, esgotamento, clima. Em apenas algumas centenas de anos, a espécie humana abalou tudo. Nesse ritmo, como será nosso mundo no futuro? Ainda é tempo de abrir os olhos para o que nos cerca. Esta é a história de uma viagem para nos reconciliarmos com a Terra.
Esta viagem começa com um grande salto no tempo há mais de 2 bilhões de anos. A história se apagou, mas resta um santuário escondido no coração da floresta amazônica entre a Venezuela, o Brasil e a Guiana. É um tepui, um platô de arenito banhado por chuvas tropicais, uma das mais antigas massas rochosas da Terra. É o Monte Roraima. Não é um monte comum, é um mensageiro do tempo. A história da vida na Terra está protegida nesta fortaleza natural, protegida das misturas de espécies, da poluição e dos homens. Quando nos aproximamos de Roraima, vemos a superfície da Terra como em seus primeiros dias. O solo não é fértil, é um mundo de rochas nuas, percolado, rico em minerais. É difícil imaginar o desabrochar da vida em um mundo tão rude. É preciso se aproximar e observar com atenção para entender. Neste planalto, identificamos uma fina película de vida, muito antiga. São os líquens, organismos minúsculos, metade planta, metade fungo. Os líquens são pioneiros, são tenazes, resistentes. Eles podem viver em autarquia, sem raízes no solo, se alimentando apenas do carbono que paira no ar. Com o carbono, o sol e a água, os líquens produzem reservas para a vida toda. Dentro desses líquens existem bactérias. É a unidade básica do ser vivo, a origem de tudo. Elas são minúsculas. Ainda hoje, elas realizam todas as funções vitais, contêm todos os códigos genéticos do ser vivo. Elas habitam em todos os meios, coabitam em todos os corpos, inclusive no meu. Mas neste estágio da história, estas bactérias colonizam principalmente as algas verdes que há nos líquens. Estas algas são verdadeiras bolhas de energia. Elas transformam o carbono com a luz do sol. O incrível no líquen é o seguinte: as algas não utilizam essa energia. Elas a dão a um cogumelo, um fungo, que por sua vez vai alimentar a alga. Dessa união, em uma terra desolada, a vida vai explodir. Os cogumelos surgiram muito cedo sobre a Terra. No entanto, são os grandes esquecidos da história natural. Seu reino fica à parte do reino animal e vegetal. Eles não comem, eles decompõem a matéria. Eles não têm cabeça nem galhos, mas uma rede de filamentos capaz de proliferar obstinadamente, mudar o curso. Chamam-se Cladosporium, Penicillium. Eles são indispensáveis à decomposição orgânica, aos antibióticos, aos fermentos. Sua força é a resistência. Com suas reservas, eles resistem às secas, respiram qualquer tipo de gás, vivem quase em qualquer lugar, se agarram a qualquer coisa.
Eles não se deslocam, mas utilizam o vento para dispersar seus numerosos esporos. Eles são tão leves que, geração após geração, eles acabaram conquistando a Terra inteira. As bactérias, os cogumelos, as algas e os líquens formaram o solo da Terra, o humus, a terra vegetal fértil. Atualmente, o solo contém uma rede infinita desses fungos minúsculos. Nós não os vemos, mas eles existem. Eles vivem em simbiose com as raízes das plantas. A solidariedade escondida sob a terra deu origem a um reino imenso, o reino vegetal. Do lado de fora, a vida não se arrasta mais, ela se ergue, é a corrida para a luz. Tudo é permitido para ultrapassar seu vizinho, até se enroscar nele. Existem 300.000 plantas sobre a Terra, todas se abrem ao sol através de suas folhas. Esta corrida faz nascer um dossel florestal, um telhado verde, tão denso que logo o sol não alcança mais o solo. Então, bromeliáceas e epífitas ganham os galhos altos, se beneficiando da chuva e do sol. As plantas avançam sobre as árvores, enchendo-as de vida como torres de Babel. Um quarto da diversidade mundial encontra-se nas florestas primárias. Na Amazônia, há 16.000 espécies diferentes de árvores. É uma nuvem de vida suspensa a mais de 40 metros de altura, com grandes árvores, espécies de gigantes desastrados, cujas raízes mal conseguem ficar eretas. A floresta primária é uma maravilha natural. Esse mundo verde devora o carbono do ar e o transforma em troncos e folhas. Em troca, ele produz oxigênio. Esse milagre começou há 350 milhões de anos, no período Carbonífero. Através da fotossíntese, a vida influenciou o clima até criar um mundo à parte na galáxia do Sol. A Terra tornou-se um planeta vivo. No entanto, nada em suas origens permitia prever isso. No início, a Terra era sobretudo inóspita, um mundo de brasa e fogo. Mil e 500 vulcões ainda estão ativos atualmente, mas somente uma centena atinge o estágio de uma erupção, como a do Bardarbunga, na Islândia. É um vulcão vermelho efusivo que deve seu nome à cor das suas lavas, que derramam a mais de 1000 graus. Os vulcões sempre sobram o calor e seus gases carbônicos ainda carregam a atmosfera terrestre. Suas nuvens de enxofre bloqueiam os raios de sol.
Ao longo dos períodos geológicos, a Terra sofreu terríveis extinções ligadas aos vulcões. A vida desmoronou, queimou, sufocou, mas a cada vez ela existiu. O segredo da vida na Terra é, na verdade, o oceano. Ele é o caldeirão, o fulcro de tudo. De perto ou de longe, tudo o que vive provém da água. As algas geraram as plantas, os crustáceos, os insetos, e os peixes abriram o caminho aos vertebrados terrestres. Já o ancestral remoto dos homens devia parecer com uma destas iguanas marinhas. As últimas vivem em Galápagos. Esses tetrápodes são do grupo dos vertebrados aquáticos, os descendentes dos peixes. Tetrápodes significa 4 patas. Elas teriam servido para remar e um dia para andar. E um dia a fornalha desapareceu. As chuvas não eram mais ácidas, o clima era temperado, a atmosfera plena de oxigênio. As iguanas de Galápagos aproveitam o calor do sol. Elas perpetuam o caminho dos animais marinhos que aprenderam a respirar fora da água. A cada geração, seus órgãos evoluíam. Alguns conservaram brânquias e pulmões ao mesmo tempo. Esta mutação anunciava a era seguinte, a conquista das terras. Dezenas de milhares de espécies deixaram o oceano. Este longo caminho as levou para além do mundo conhecido, para as florestas primárias. 200 milhões de anos foram necessários a esses aventureiros para alcançar esse novo mundo. Os primeiros que conseguiram não foram os mais fortes, pelo contrário, foram os menores, como as salamandras, o grupo dos anfíbios. As rãs provêm desta família. Existem 5.500 espécies conhecidas no mundo. Em sua maioria, vivem em ninhos na floresta amazônica. A rã waterfall é pequena, do tamanho de um selo postal. Ela tem ventosas nas patas que a ajudam a agarrar-se nas árvores. As rãs são frágeis. A sua pele absorve tudo. Ela contém substâncias vitais, venenos e até anestésicos naturais. Elas são herdeiras extraordinárias da evolução das espécies. Um outro grupo de conquistadores muito antigo é o dos crocodilos. Eles têm a pele grossa e mandíbulas terríveis, mas na realidade, eles não são tão fortes assim. Esses animais dependem do meio que os cerca. Qualquer mudança de temperatura logo os cansa.
Essa moderação levou os crocodilos a viverem pacientemente. Essa paciência favoreceu a camuflagem e a arte da dissimulação. Ela produziu uma diversidade extraordinária de morfologias. A tartaruga mata-mata vive nas zonas inundadas da Amazônia. Ela é capaz de prender a respiração por muitas horas e se disfarçar de folha. A anaconda sabe esperar dias de tocaia até uma presa vir se saciar. Essa cobra imensa dos pântanos fica entre as árvores, pronta para afogar a presa. As cobras sempre fascinaram os seres humanos. Elas fazem parte da mitologia do mundo inteiro. Elas inspiraram os dragões. Na Amazônia, esse lodaçal nunca dura muito tempo. Quando a chuva para, a água escorre para os rios e os animais buscam outra zona inundada. Dizem que a floresta atrai a água. Uma chuva torrencial, às vezes até um verdadeiro dilúvio, geram rios imensos. Sem as árvores, as imensas cataratas do Iguaçu, no Brasil, não existiriam. A água, assim como a vida, nunca para no meio do caminho. Quantas espécies apareceram, quantas mudaram o rumo do ser vivo? Devemos mergulhar no coração do Iguaçu para descobrir uma maravilha da história da vida. Há 200 milhões de anos, uma espécie tinha o mesmo ancestral da família dos crocodilos. Ela deixou a água e virou-se para o céu. Primeiro, tornando-se mais leve e mais ágil. Sem dúvida, os primeiros se contentavam em avançar aos pulos. Os últimos deram o grande salto. Esta é a história dos pássaros. Voar permitia que vivessem em um mundo novo, como os andorinhões velhos que fazem seu ninho no coração das cataratas do Iguaçu para se proteger dos predadores. Existem cerca de 10 mil espécies de pássaros. São os últimos dinossauros vivos do planeta. A floresta é a memória de todas as experiências da vida na Terra. É um livro a céu aberto, onde se aprende a voar, rastejar ou nadar. Aprende-se também que, apesar das aparências, o solo das florestas primárias não é rico, mas muitas vezes pobre e ácido. Algumas plantas são, portanto, carnívoras, como a drósera. A drósera se cobre de orvalho para pegar suas presas. É uma armadilha.
Os insetos são atraídos por seu cheiro e até pelo seu aspecto. A armadilha se fecha graças a pelos sensitivos que acionam um sinal. O animal, em seguida, é digerido nos sulcos. A Vênus papa-mosca leva entre 2 e 3 semanas para digerir uma presa. E um dia, ela lança ao vento um esqueleto vazio e aguarda sua próxima presa. Mas para se reproduzir, as plantas precisavam de outra artimanha. Neste mundo verde, quase monocromático, o olho só se exercitou para ver contrastes. À medida que a visão se aperfeiçoou, uma revolução incrível ocorreu: a revolução das cores. As plantas precisavam entrar em contato umas com as outras para se reproduzirem. Como quando se está enraizada? Certas plantas elaboraram uma estratégia inédita: a sedução. As plantas se enfeitaram com cores vivas. Elas emitiram odores e sabores. Assim nasceu a flor. As flores tinham como missão atrair aqueles que voavam, rastejavam ou andavam, enfim, manipular os coletores de pólen para usá-los sem que eles soubessem. É a polinização. O inseto, ao coletar o pólen, o transfere da flor macho para a fêmea. E pronto, o ser vivo se beneficia mais uma vez da aliança entre as espécies. Mas mais do que a da borboleta, a mais linda história de amor entre uma planta e um animal é certamente a do beija-flor. Esse pássaro se alimenta exclusivamente do néctar das flores. Seu bico e sua língua são adaptados para vasculhar as pétalas. Existem mais de 300 espécies de beija-flores, cada uma adaptada a uma forma de flor. O coração do beija-flor bate forte, até 1.200 pulsações por minuto. Tudo vem do néctar da flor, tão rico em energia que lhes permite performances únicas. Esse pássaro é o campeão do movimento, mas não se engane, é a flor que comanda. Todo ano, na estação do acasalamento, a sedução invade as florestas da América Central. Nesse jogo, o grande vencedor é o beija-flor mirabilis.
Essa espécie é muito rara, ela só vive em zona de montanha tropical. Os machos adultos têm plumas em forma de espátulas e as usam numa dança espetacularmente ágil. A floresta torna-se então palco para um verdadeiro balé de plumas. Uma vez terminada a estação nupcial, o casal deverá ensinar a seus filhotes o famoso código de cores, a chave que permite a eles se alimentar, e o ciclo recomeçará. O que a floresta nos ensina é finalmente que a cooperação entre seres vivos é mais importante do que parece. As formigas cortadeiras da Amazônia são artrópodes. Elas têm uma particularidade: elas cultivam um fungo. Elas sabem selecionar as espécies, estaquear, multiplicá-las. Elas se alimentam desse fungo, o que lhes permite ter o ano todo uma reserva, mesmo quando a estação é desfavorável. Algumas formigas não fazem nada, enquanto outras trabalham duro, mas esses insetos são de fato a origem da vida em sociedade, onde cada um ocupa uma posição e uma função em um grupo. A colônia torna-se então um superorganismo capaz de sobreviver à fome, capaz até de decompor árvores inteiras. O surgimento dessas sociedades de animais foi um momento decisivo. Ele marcou o fim de uma era de solidão em que cada um devia sobreviver, resistir, se agarrar à vida sozinho. Foi há 200 milhões de anos. É neste instante que começa a saga dos mamíferos. Essa família é a nossa, a dos humanos. Os mamíferos, como estes macacos prego do Brasil, são vertebrados de sangue quente. Eles amamentam seus filhotes e vivem em clã. E isso muda tudo. A vida em família oferece muitas perspectivas inesperadas, ajuda mútua e brincadeiras. É hora de um grande salto na evolução. O grupo favorece a cultura e a transmissão. A engenhosidade e a curiosidade levam à invenção das primeiras ferramentas. A experiência dos macacos prego é impressionante. É um presságio da etapa que modificará o mundo. Logo chegará a era do homem. Ele precisará de 2 milhões de anos para se erguer, se organizar. Como o macaco prego, ele também usará a pedra, as ferramentas. Uma nova aventura na Terra se inicia. Deve-se fechar o grande livro da selva e mergulhar no escuro.
Aqui começa a minha história, a do ser humano. De todas as famílias de hominídeos, só resta uma, a dos Homo sapiens, dos homens sábios que legaram suas pinturas à posteridade. Foi há 36 mil anos, na caverna de Chauvet, na França. O Homo sapiens deve sua sobrevivência a seu espírito. É provavelmente esse poder que o levou a representar o que o cercava. 1000 desenhos e pinturas feitos com óxido de ferro e carvão vegetal, pois o homem domina a técnica do fogo. Identifica-se 14 espécies de animais, dentre elas animais perigosos como os leões, os mamutes, os rinocerontes lanudos, os ursos. O homem não se desenha, ele desenha os outros seres vivos. Ele tem consciência da existência deles. O Homo sapiens certamente se fez muitas perguntas sem respostas. Então, ele preencheu seus vazios através da arte, da expressão, da cultura, toda uma rede de histórias e códigos de grande complexidade. Mais tarde, graças a essa consciência, o homem imaginará a domesticação, a agricultura e a criação. Mas por ora, ele deve ainda sua sobrevivência à carne animal. Era preciso se aquecer e se alimentar. O homem precisava de peles para se vestir. Era preciso matar animais bem maiores. E restava um mistério insolúvel, a morte. Essa passagem torturava as mentes dos primeiros homens. Assim, sem dúvida, nasceu o xamanismo, diálogo entre o ser humano e os espíritos da natureza. É um acordo com nossa consciência. A caça tornava-se então uma troca. Negociavam a morte das presas junto aos espíritos da floresta. Tudo era vida. A água que canta no rio, as rochas que o margeiam. A árvore tinha alma, boa ou má, ameaçadora ou favorável. Era possível falar com ela e ela respondia. Essas crenças ditas animistas eram muito comuns na pré-história. Consciência ou crescimento, o Homo sapiens estava em contato direto com o mundo vivo. Muito cedo, o homem cooperou com animais para caçar, em particular com o lobo cinzento. O lobo é um animal de clã. Ele também caça para se alimentar.
Foi preciso se domesticar mutuamente, aprender a se respeitar. Durante milhares de anos, nós caçamos juntos. Tínhamos interesse nesta cooperação e é por isso que ela existia, mas ela era incerta. O lobo foi domesticado há 15 mil anos. Foi o primeiro. Ele deu origem à família dos cães. Um ramo do lobo, contudo, permaneceu totalmente selvagem, fazendo desse animal um ser à parte na memória dos homens. Nos contos infantis, ele é a figura do aliado do qual desconfiamos. E o lobo selvagem tornou-se um inimigo. Um outro animal apareceu para servir ao homem. Dizem que a vaca entrou na minha vida ao entrar em minha lavoura. Foi o começo da domesticação. Domesticar significava alimentar, proteger e controlar a reprodução desses animais. Foi difícil, mas foi um sucesso. Existe hoje mais de 1 bilhão de bovinos no mundo, todos descendentes de um pequeno grupo de auroques selvagens domesticados no Oriente Médio. Isso foi há 10 mil anos. As relações entre o homem e o mundo vivo foram perturbadas. A vaca era uma fonte rica de alimento, trabalhava-se o seu couro e ela era utilizada principalmente para o trabalho nos campos. Era o tempo da agricultura. A agricultura é também uma domesticação, a das plantas. O homem aprendeu a selecionar e a reproduzir os arrozes, papoulas, aveias ou trigos. Existiam milhares de variedades selvagens na terra. Apesar do progresso técnico, os animais ainda existem. Eles são a força daqueles que têm pouco. Há hoje 1 bilhão e 350 milhões de camponeses no mundo. O homem era o criador. Ele era o dono também. Os animais domésticos traziam prosperidade. Eles eram o seu orgulho. Eles foram projetados no coração das crenças humanas, pois o homem devia oferecer às suas divindades o que ele tinha de mais precioso. Os animais tornaram-se oferendas. Ainda hoje, sacrifica-se animais às forças divinas.
Vários milhões de indianos e nepaleses viajam para o vilarejo de Gadimai, na planície baixa do Nepal. Eles vêm fazer um desejo à deusa hindu do poder, a deusa Gadimai. Mas para que o desejo seja satisfeito, devem oferecer uma vida aos deuses do mal, de modo a afastá-los da deusa. Para aqueles que viajaram, o animal que vai morrer era muitas vezes a verdadeira ou até única riqueza da família. Uma morte por uma vida melhor. $200.000 animais, búfalos, mas também cabras, foram sacrificados no Festival de Gadimai em 2014. Foi o último. O sacrifício não existirá mais. A opinião pública indiana e nepalesa conseguiu finalmente a proibição definitiva. Gadimai é um símbolo, uma imagem que fere, mas no fundo, fazê-la desaparecer não muda nada. Eu tenho o direito de vida e de morte sobre o planeta. A humanidade é capaz de sacrificar a vida, mas também de celebrá-la. Com a primavera, chega a época das festas que imprimem ritmo aos períodos de escassez e abundância. Na Índia, a cada ano, é o festival Holi em que rezam para a volta da terra fértil. No estado de Uttar Pradesh, o Holi está inclusive ligado a Krishna, divindade suprema para os hinduístas. Ricos ou pobres, homens, mulheres, as castas se misturam em noites de lua cheia primaveril para 2 dias de danças e folia. Comemoram o amor da vida. Cada cor tem um significado preciso. O verde para a harmonia, o laranja para o otimismo, o azul para a vitalidade e o vermelho para a alegria e o amor. O espírito das plantas e o xamanismo desapareceram. Os deuses mudaram de rosto, mas não de crença. A primavera ainda é um milagre do planeta Terra. A primavera se deve a estas abelhas. Elas se deixam conduzir por sabores, manipular por flores que desejam ter seu néctar coletado. Em uma colônia, as batedoras percorrem o terreno e, quando encontram as flores certas, espalham a novidade para as outras. Se uma delas descreve um círculo, isso significa que a flor está próxima do ninho. Se a abelha avançar zumbindo, ela indica a direção em relação ao sol de um bosque mais distante. As operárias vêm então apalpar a exploradora em busca de odores para avaliar o interesse dessa descoberta. E começa assim um balé entre elas. É um voto para decidir se a colônia vai sair para buscar néctar. É aí que eu entro.
Eu forneço flores para as abelhas, milhões de flores. Em troca, elas polinizam as árvores frutíferas como aqui, as amendoeiras da Califórnia. Eu lhes ofereço a abundância, mas tem um preço. Coletar o néctar e o pólen da mesma flor pode ser perigoso para o inseto. As abelhas podem se envenenar com os pesticidas utilizados para tratar as árvores. Eu sacrifico uma parte destas preciosas operárias, porque a vida me parece uma fonte inesgotável. A cada ano, mais de 50 mil colmeias são importadas de todos os Estados Unidos por caminhão. Isso representa cerca de 10 bilhões de abelhas. Elas ficam algumas semanas até polinizarem as árvores. 4 amêndoas em cada 5 vendidas no mundo são oriundas do estado da Califórnia. Essa obra-prima da agricultura racional rende 15 bilhões de dólares por ano. Falta água doce para fazer mais. Os 3/4 de reservas do planeta são engolidos pela agricultura. Quando a água torna-se muito rara, arranca-se até árvores. É mais rápido e lucrativo. A relação com a vida se transforma profundamente. Não há mais misticismo. Ela agora é econômica. Em nome do produtivismo agrícola, pode-se muito. Pôr abaixo montanhas, deslocar rios. Ninguém queria queimar a floresta, mas ninguém queria ter fome também. As florestas primárias praticamente desapareceram. 1/3 da superfície mundial foi adaptado para a agricultura. Em 10 mil anos, a face da Terra mudou. Todos os dias, 400 mil humanos nascem e 160 mil morrem. São 240 mil a mais para alimentar na Terra, a cada dia. A população mundial ultrapassou os 7 bilhões de indivíduos. A economia corre atrás de um crescimento eterno. A performance e a inteligência levam a humanidade à frente. Educação, cultura, a sociedade humana é uma concentração de cérebros. Mas, ao mesmo tempo, um abismo vertiginoso se abre entre o homem e o mundo vivo. As cidades dos homens são sempre maiores, sempre mais fantásticas. Elas estão no centro de uma imensa rede para a qual tudo converge. Esse progresso muda também o regime alimentar. Para as sociedades ricas, o arroz, o trigo não bastam mais. A demanda de carne explode. Lançada a plena velocidade, em pleno crescimento, a criação tornou-se, por sua vez, uma indústria globalizada. Os 3 maiores exportadores são a Índia, o Brasil e a Austrália. Neste imenso país, lugar não falta. As fazendas atingem 1 milhão de hectares de superfície. Os cowboys utilizam helicóptero para empurrar as vacas.
Perto de Darwin, nos territórios do norte, os ranchos possuem, em geral, 50.000 cabeças. Essas vacas são selecionadas por sua resistência natural. Elas provêm de cruzamentos entre a raça Brahman e Angus, capazes de viver sozinhas o ano todo. Por toda parte, cercas de arame farpado conduzem os animais até os ranchos. Uma vez por ano, esses imensos rebanhos são reunidos, marcados e vistoriados antes de serem exportados para os mercados da Ásia e Europa. A Austrália exporta mais de 1,5 milhão de toneladas, equivalente carcaça de carne bovina. Nem contam mais os animais, mas seu peso vivo ou em pedaços. O animal tornou-se um produto. A vaca é um produto. Os Estados Unidos foram os pioneiros desta mercantilização da vida. Desta vez, dada a obrigação do lucro, não é mais uma questão de vida em liberdade ou criação familiar. O sistema baseia-se em parques de engorda que podem conter até 100.000 cabeças, uma alimentação sem capim, à base de milho e hormônios de crescimento. Os animais se alimentam até de farinhas animais, fabricadas a partir de carcaças de animais moídos. Esse coquetel de proteínas força o crescimento dos bovinos. Isso chama-se criação intensiva. Esses animais são alimentados sob vigilância científica, mas no fundo são engordados para produzir mais carne, mais rápido, mais barato, para haver lucro. Então, eu fecho os olhos. A vaca e a cabra também se tornaram máquinas para sintetizar matérias-primas. De um lado, injeta-se água e rações. Do outro lado, saem 700 milhões de toneladas de leite por ano. O animal sofre, mas é preciso produzir mais e o mercado compra por mais barato. A automatização reduz os custos de mão de obra. Ela afasta ainda mais o homem dos animais. Eu quero comer carne, mas prefiro não ver que é preciso matar o animal. Então, eu fecho os olhos. A cada ano, o homem mata e corta 60 bilhões de animais, 60 bilhões de vidas, cerca de 10 vezes a população humana, em um ano apenas. Só os matadouros industriais e os setores intensivos podem acompanhar uma demanda de carne que aumenta sem cessar. O trabalho da morte é otimizado, é um açougue monumental. O trabalho em série foi inventado nos matadouros no final do século XIX. Eficiente, racional, as fábricas de automóveis fizeram o mesmo. A indústria alimentar só responde a uma demanda absurda: produzir sempre mais para vender sempre mais barato. O abate é um trabalho penoso, então não se pensa muito nisso. O gesto de cada trabalhador é cortado da sequência que poderia lhe dar um significado. Não se mata mais,
aperta-se um botão. Não se corta um leitão, ele é separado em peças. E no final, não comemos mais animais. Comemos escalopes, bifes, pedaços, peças anônimas. Como se nenhuma vida tivesse existido. $10.000 anos. Isso representa apenas 500 gerações de homens. 10.000 anos bastaram para que a floresta desaparecesse e a savana retrocedesse. As espécies selvagens foram rechaçadas para as regiões mais remotas do globo. Em certos casos, os conflitos entre animais e humanos se multiplicaram. Foi preciso criar reservas naturais. O Botsuana abriga um dos maiores parques do mundo, o delta do rio Cubango. É um território onde os homens são mais raros que os animais. A vida é diferente ali. Esses santuários são visitados, são um pouco como os jardins zoológicos, mas maiores. Pode-se fazer um safari para encontrar os últimos animais selvagens. O acesso às reservas é pago, o dinheiro arrecadado permite administrar esse território. A reserva torna-se, então, uma espécie de livro da história natural a céu aberto, pelo qual se passeia com curiosidade. E que espetáculo incrível! Nesta terra sem desnível, o rio se divide em centenas de canais, cheios de ilhas, e se perde em meandros que se estendem a perder de vista por 15.000 quilômetros quadrados. O Cubango é um território excepcional. De repente, nos encontramos em um planeta selvagem. Compreendemos então como 25 milhões de anos de evolução favoreceram as girafas com pescoço longo para que pudessem alcançar as folhas altas das acácias. Observamos à vontade o elefante. Desta vez, são as acácias que dependem dele. O elefante dissemina suas sementes em seu excremento, garantindo a reprodução das árvores em toda a região. Em Cubango, há 200.000 elefantes. Eles vivem em clãs, sob a direção das fêmeas mais idosas, que são a memória dos territórios e das estações. Esses clãs passam o dia todo buscando fontes de água e alimento. Com suas defesas de marfim, eles descascam as árvores e arrancam as raízes para se alimentar. Não parece? Mas esses enormes paquidermes são sensíveis. Sua trompa pode levantar um tronco, assim como acariciar, comunicar com outro membro do clã. Observar esses animais selvagens é cativante, mas essas distrações são seres vivos. Sacralizar a natureza não resolve muita coisa. É uma medida de precaução para não precipitar o fim de um mundo que ainda me fascina.
Sem dúvida, a minha história está mais ligada a esses animais do que desejo admitir. Ela desperta uma memória, um fio invisível que liga minha existência a todos os outros seres vivos. Eu sei disso, mas sei também que falta-me espaço. $200.000 elefantes, isso representa a metade de todos os elefantes da África. Eles são numerosos demais para o território de Cubango apenas, mas esse delta é tudo o que lhes resta. Portanto, esses animais devem aprender a viver como refugiados. O Botsuana proibiu a caça, mas os elefantes têm a liberdade de migrar para os países vizinhos. A Namíbia vende licenças para matar. Essas licenças são legais e destinadas a regular as populações. Enquanto o excedente é avaliado, os números sempre variam. O que não muda é o princípio. Eu acabei sacrificando elefantes para proteger os últimos dentre eles. E no dia em que o hipopótamo ou o elefante renderem menos que a terra que eles ocupam, o que acontecerá? O delta do Cubango não é uma terra deserdada. É um delta exuberante graças à água do rio. Esta mesma água ameaça hoje a reserva. A Angola e a Namíbia, a montante do rio, precisam dela para irrigar um vasto projeto de cultura de arroz. Se o projeto for levado a cabo, esse delta pode virar um deserto. E, ao mesmo tempo, como não entender as populações que precisam de água para suas culturas? Pode-se escolher entre proteger elefantes e alimentar os homens? À medida que o tempo se esgota, tentamos preservar os últimos animais dessa espécie. As reservas da África do Sul são o último refúgio dos rinocerontes do planeta. Certas reservas são pequenas demais para acolhê-los ou fecham, então é preciso transferir os animais para novos centros de acolhimento. Um poderoso sedativo imobiliza os músculos do rinoceronte. Deve-se cobrir seus olhos, obstruir seus ouvidos. Esse gigante poderia morrer de um ataque cardíaco se desse conta que ele vai voar. Essas transferências são raras. Acontecem graças a especialistas, veterinários, cientistas que dedicam sua vida a essa natureza selvagem. Eu me prometi ter êxito, mas meus esforços são irrisórios. Eu luto contra o que eu mesmo criei. Com uma mão eu salvo, com a outra eu massacro.
O elefante é dizimado por suas defesas, o rinoceronte por seu chifre. Esses grandes animais veteranos da história da vida são alvos fáceis para caçadores clandestinos, equipados com armas automáticas, veículos off-road e rádios. Restam apenas 20.000 rinocerontes no mundo, a maioria está na África. A espécie é protegida. Pensávamos que estava salva. Mas em 2014, em um ano apenas, 1.500 morreram com tiros de traficantes. Reduzido a pó, o chifre de rinoceronte serve em medicamentos tradicionais na Ásia. A demanda é tanta que os preços disparam. Por 50.000 euros o quilo, o chifre de rinoceronte é agora mais caro que o ouro. Quanto menos elefantes houver, mais caro será o marfim. Quanto mais eu mato, mais eu ganho. Eu especulo sobre a raridade da vida. A caça esportiva rende 200 milhões de dólares por ano na África. Ela é organizada em nome da regulação das espécies, mas no fundo, mata-se por esporte, pela triste glória dos troféus. Enquanto não se reconhece que o animal selvagem está em perigo, ele pode ser morto e seus restos exibidos. Em Denver, um depósito federal conserva os animais apreendidos no território dos Estados Unidos. Milhares de bibelôs, roupas, acessórios, medicamentos arrancados de um mundo vivo. É um inventário triste que relata a posse, a crueldade, a dominação. 30.000 anos depois de chover, Denver é uma nova gruta, mas desta vez seus muros retratam uma grande loucura. A minha. Nenhuma região é poupada. Até no norte, na região ártica, a vida está por um fio. É o reino do urso branco, o maior carnívoro terrestre. Esse animal lendário é hoje protegido por leis. Ele é até um símbolo. Ele revelou ao mundo que a banquisa estava derretendo, portanto, que o clima estava mudando. Mas no final, leis e símbolos não mudam muita coisa quando se é urso. Leis e símbolos também não protegem a vida dos homens. Os nenetes também estão desaparecendo. Esse povo da Sibéria sempre viveu aqui ao ritmo do frio, conduzindo rebanhos de renas selvagens. A natureza é para eles como uma linguagem. Cada detalhe conta, cada orientação das árvores, mudança de líquens, de neve. Cada ano, eles migram para o norte no verão e para o sul no inverno, percorrendo a península de Yamal, a terra de seus ancestrais.
Os Nenetes sobreviveram aos czares e à Revolução Russa. Desta vez, o impensável se ergue diante deles, a mudança de todo o clima. Os Nenetes veem seu reino derreter ano após ano, e o pior é a civilização industrial que os alcança. A marcha para o progresso é uma máquina que não se pode parar. Ela é como os quebra-gelos nucleares que percorrem o Ártico. Independente das condições, a Rússia, campeã da indústria pesada, abre o caminho para seus navios mercantes. Não é preciso mais saber interpretar o vento e o gelo, pode-se ir à Sibéria com qualquer tempo. O objetivo é chegar ao porto de Dudinka para carregar níquel. Esse mineral é raro na Terra. Ele sai de uma das maiores minas do mundo e também um complexo metalúrgico, a mina de Norilsk. O níquel é utilizado para fabricar ligas metálicas. Ele serve para toda a metalurgia. Ele entra até na composição de moedas. O local fica para além do círculo polar. Ele fica mergulhado no escuro 4 meses por ano. Apesar do frio, até menos 50 graus, 170 mil habitantes vivem todo o ano nessa cidade de concreto, maltratada pelo gelo e degelo. Viver aqui é uma proeza, mas vive-se de verdade, joga-se hóquei no gelo, dança-se. No auge do inverno, é preciso ficar enclausurado. De todo modo, ninguém vem a Norilsk passar férias. Vem-se aqui para trabalhar para uma mina. Norilsk é apenas uma peça de uma imensa engrenagem. É a máquina que impulsiona a humanidade em uma corrida louca, mas grandiosa também. Ainda que envenene todo o planeta. Aqui de manhã não é mais para o sol que olham, mas para a direção das fumaças para saber qual bairro será tóxico. A cada ano, o local injeta na atmosfera 2 milhões de toneladas de gases, essencialmente carbono e enxofre. Esses rejeitos, como os de milhares de usinas no mundo, darão a volta ao mundo através de ventos e correntes. 50 mil moléculas sintéticas foram fabricadas em um século. Elas não existiam antes do homem. Hoje, essa química invade toda a Terra. O que este homem respira, protegido apenas por seu pano? Por quem ele sacrifica a própria vida? Ter consciência do perigo não impede que continuem. 90% da superfície agrícola está cheia de pesticidas. Injetam milhões de toneladas de fertilizantes químicos no solo. Essa química intensa mata a cada ano 200 mil pessoas entre os operários que a produzem e os agricultores que a utilizam. Os poluentes estão em toda parte. Nos tecidos vivos das plantas e animais, e agora nos dos humanos.
Eles chegam ao topo da cadeia alimentar. Agora, um europeu em cada 2 tem no seu sangue moléculas sintéticas provenientes dos herbicidas. Mais de 1/3 da superfície cultivada do planeta foi degradado e as terras tiveram de ser abandonadas. Essa química, originalmente, não objetivava ameaçar o homem nem destruir a vida. Pelo contrário, ela buscava melhorá-la. Mas falta distanciamento para distinguir o progresso do perigo. Depois da química, as esperanças se baseiam na genética. O sonho está aí, ao nosso alcance. Fazer crescer plantas por toda parte, talvez até extinguir a fome no mundo, graças aos organismos geneticamente modificados. Com os OGMs, não domesticamos mais as espécies, entramos em suas funções vitais para modificá-las. O algodão foi então corrigido para poder difundir seu próprio inseticida. O milho para resistir à borboleta que o devora, a soja para suportar doses mais elevadas de herbicidas. Poderíamos quase nos perguntar por que essas plantas não eram capazes de fazer isso naturalmente. As culturas de OGM se espalharam como um rastro de pólvora. Agora, elas são legais em 29 países. Há dúvida quanto ao perigo causado à saúde. No entanto, o mundo inteiro come OGM sem saber. Os OGMs servem de comida à criação intensiva. O boi agora é um produto da soja ou um produto derivado do milho. Os OGMs não solucionaram o problema da fome no mundo. As sementes são patenteadas, não reprodutíveis. Elas só servem uma vez, depois devem ser compradas de novo. Eu me pergunto onde terminará este avanço forçado que eu imponho ao ser vivo, em nome do lucro apenas. Quando eu olho para Bangladesh, eu constato que o caos não está tão longe. Nestas planícies alimentadas pelo Ganges e o Brahmaputra, cultiva-se ainda manualmente, segundo métodos seculares. As rendas são baixas, as colheitas aleatórias, devem se inclinar aos caprichos do rio, se adaptar às marés e à monção. A terra se desloca segundo as correntes. Os seixos e rochedos são raros. É preciso construir constantemente quebra-mares, migrar para novas ilhas de areia para instalar casas e escolas. Vive-se com pouco, da pesca e agricultura de subsistência. Tudo vem do rio. Bangladesh tem 160 milhões de habitantes, 160 milhões de pessoas totalmente dependentes da agricultura, portanto, do clima. Não nos damos conta ainda, mas uma mudança climática fará tudo desaparecer. As terras baixas serão rapidamente cobertas pelo oceano, os lençóis freáticos poluídos e toda a vida humana expulsa dessas terras. Tudo o que foi construído aqui é efêmero. Dhaka, a capital do país, tem uma das maiores densidades do mundo, mais de 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Construída rente à água, ela está ameaçada, exposta a qualquer mudança climática.
As terras agrícolas de Bangladesh diminuem, corroídas pela erosão e salgadas pelo oceano. Como por toda parte, os camponeses que não têm mais terra partem para a cidade em busca de trabalho em uma oficina ou usina têxtil que fornecem para o mundo inteiro. Bangladesh foi também capturado pelas engrenagens do planeta, que se tornou industrial e que provoca esse distúrbio climático. Essa potência industrial não se vê em Dhaka, mas no sul do país, nas praias de Chittagong, em um dos maiores estaleiros de demolição de navios do mundo. Chittagong é um assombro. É como o fracasso da globalização. Estes cargueiros, estes navios-tanques navegaram sob as bandeiras de todas as nações. Eles serviram ao comércio internacional. Tornaram-se inúteis, parecem abandonados. Estas obras monumentais, símbolos da potência industrial, são desmanteladas sem nenhuma proteção manual, ou quase. Milhares de toneladas de aço que devem desaparecer pelo menor custo possível, antes que o clima leve estas praias e seus habitantes. Como gêneros humanos tão diferentes coexistem na Terra, como a química de uns transforma a vida dos outros, como se tem fome aqui e não lá. Dez mil quilômetros separam Chittagong de Manhattan, mas sem dúvida um cargueiro encalhado lá foi fretado aqui por um escritório de armadores. Sem dúvida também, um outro escritório compra cereais que vêm de Bangladesh para vendê-los a um outro país. Ou um outro, madeira, algodão, forragem. Estas plantas vivas são bens comuns negociados entre os andares dos escritórios, bens comuns que vendemos em milhões de toneladas. Em um outro edifício, pratica-se talvez o comércio da terra agrícola, cedido por milhões de hectares com seus líquens, suas raízes e todos os seres vivos invisíveis. Mas uma ligação aqui na cidade pode também ordenar a proteção de uma floresta ou a preservação de uma espécie. Um escritório certamente já trabalha aqui, evitando a fome no mundo. Prever, organizar, faz parte também das sociedades humanas. Do entendimento entre pessoas pode surgir soluções para o futuro. Mas não há tempo, não podemos mais demorar. Em 40 anos, metade dos animais selvagens desapareceram. Estima-se que 60 mil espécies de plantas não existirão mais daqui até 2050. E há imprevistos. Como podemos proteger os últimos antílopes saigas quando metade da espécie se extingue em menos de um mês após um calor extremo? Poderemos erradicar a extinção dos últimos leões do continente africano, atingidos por doenças novas até então desconhecidas? O ritmo é 100 vezes mais rápido que a taxa natural. Os fatores se combinam.
Se adicionarmos a pressão do clima, tudo está reunido para desencadear uma extinção em massa das espécies. Como não temer que depois de animais, plantas e outros seres vivos, o próximo na lista não seja o próprio homem? Então, desta vez, fecharemos os olhos, de uma vez por todas. Às vezes, os estorninhos se reúnem em imensos grupos e voam em formação. É como a vida na Terra, uma obra-prima da criação, de beleza e harmonia. Desde que o homem existe, a história do ser vivo foi moldada pela sua consciência. Considerar novamente a vida que nos cerca, voltar a ter atenção, respeito pelo outro ser vivo, ainda pode mudar muitas coisas. Agora eu me lembro, selvagem não significa bárbaro. O selvagem não se opõe à civilização. Selvagem significa simplesmente aquele que mora na floresta. Defender o selvagem, defender a floresta, é um pouco como defender minha história, meu planeta, minha casa interior. Quanto mais observo este mundo selvagem, mais eu compreendo. É o ponto de referência que falta no meu caminho. Sozinho, lutando contra a minha civilização, eu consegui vencer a fome. Eu protegi os meus. Mas esta corrida é minha perdição hoje. Então, se eu reaprender a viver em harmonia com essa vida selvagem agora, eu voltarei a ser humano, para mim, para os meus, e assim protegerei minha própria espécie. Este amor pelo ser vivo está de certo modo cravado em mim. É ele que ainda fala à minha alma de criança. É ele que aperta meu coração quando sinto o vazio da morte. Então, deixem-me abrir os olhos para o mundo e olhá-lo com respeito. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take when people run in circles. It's a very mad world.
happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what is my lesson. And she looked right through me, looked right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take when people